confirmando que a partir daqui a gente continua, né? Acidez e basicidade de compostos inorgânicos. E o foco agora é para as teorias ácido-base. Teorias de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry e teoria de Lewis. E o grande lance qual é? Uma teoria complementa a outra. Não é porque uma surgiu que a outra caiu por terra. Grande lance isso. E aí o que a gente vai ver aqui são as principais diferenças. Onde uma atua, onde a outra é mais atuante, complementa. Tudo isso a gente vai ver. Por isso que eu estou deixando aqui, ó, tá, uma análise para a gente começar a desenvolver. E a pergunta que primeiramente eu faço é justamente como identificamos substâncias ácidas e básicas. E aí eu coloco que os ácidos estão ligados ao sabor azedo, como aqueles encontrados no vinagre e no limão. Lembra que vinagre, a substância ativa, e nós falamos já isso, é o ácido acético. Acetum vem de azedo, do latim. E no limão você tem um ácido cítrico. Então, se você coloca vinagre ou limão na ponta da língua, você vai sentir o sabor azedo muito mais acentuado. Já quando a gente fala em bases, a gente fala em substâncias adstringentes. É como se fosse aquele gosto amargo de frutas verdes. Não é nem amargo, né? É aquele gosto que parece estar secando a tua boca, está fechando os teus poros. Portanto, a ideia da base ou álcali, daí alcalino, ou básico é a mesma coisa, encontra-se ligada ao sabor e à sensação parecida como aquela provocada pelo sabão, ao colocarmos em contato com a nossa mão. É como eu falei da água sanitária. Calma, água sanitária não é uma base. A água sanitária apresenta pH básico acima de 7. Mas a sensação de oleosidade é a mesma da água sanitária, do sabão, quando você coloca sabão na mão. Fica escorregadio, é isso que eu quero dizer. Então eu coloquei aqui algumas propriedades de ácidos e bases. E aí a gente começa a analisar a primeira teoria, que é a teoria de Arrhenius. Aí eu coloco o químico físico e matemático sueco Svante August Arrhenius. Foi o primeiro a elaborar uma teoria para ácidos e bases. Então isso aqui é fundamental. Ele foi o precursor. Ele que começou a estudar tudo isso. Então olha que legal. Para Arrhenius, isso tem que ficar claro, ácido é toda substância que em solução aquosa, olha isso aqui, Arrhenius só analisa ácido ou base, olha de novo aqui, em solução aquosa. Então tem que estar o ácido em água e a base em água para a gente classificar ácido e base segundo Arrhenius. Então voltando, ácido segundo Arrhenius é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como íon positivo exclusivamente o H+, ou o H3O+, chamado de hidrônio hidroxônio. Na realidade, o oficial é esse, mas a gente simplifica dessa maneira, não muda absolutamente nada. Ou seja, quando o carinha aqui eu tenho HClO4 aquoso, que está em água. Então, primeira coisa, para isso aqui ser ácido, segundo Arrhenius, é necessário que esteja em meio aquoso. Segundo Arrhenius, se isso aqui tiver líquido, ele deixou de ser ácido, porque não está em meio aquoso. Portanto, ele não tem a capacidade de liberar H+. E é esse cara aqui, tá H3O+, mas eu vou pela simplificada. É muito mais jogo, né? Segundo Arrhenius,
Ácido é toda substância que em solução aquosa, na presença de água, libera H+. Está vendo esse hidrogênio aqui? Ele se transformou em H+. Está vendo o resto da molécula? A gente chama de radical, ClO4. Aqui, ó. O hidrogênio sai na forma de H+, tanto para cada carga positiva, uma carga negativa. Em outras palavras, para cada hidrogênio que sai, se ioniza da molécula do ácido, eu tenho uma carga positiva. Se aqui fosse H2, 2 de H+, aqui seria ClO4 menos 2. Isso a gente vai ver com calma depois. Isso é uma reação de ionização. O que é uma ionização? Você parte de um composto molecular e você obtém em solução íons, que é diferente de dissociação, que a gente vai ver em base. Então, cuidado. Ionização. Pega o ácido, coloca em água. Eu tenho uma substância molecular, ela não é iônica, só tem ametais, hidrogênio, cloro e oxigênio. E mesmo sendo molecular em água, ela se separa. O hidrogênio se separa do radical. Radical negativo, né? Radical perclorato. Esse é o ácido perclórico. Isso tudo a gente vai ver depois. Então, olha aqui o carinha que caracteriza o ácido, ou uma solução ácida. Está aqui. Já quando a gente fala em base, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação. O que é dissociação? Como esse cara aqui tem metal, sódio, ligado a metal, oxigênio, eu tenho aqui um composto iônico, onde o cátion, metal positivo, e o H-, que é o ametal, está representando a parte negativa metálica, estão associados através de uma ligação eletrostática. Positivo atrai negativo, formando um cristal. Então, eles estão associados num cristal. E a gente já viu isso lá em solubilidade de sais. Muito bem, quando você coloca em água, a função da água aí, ou o efeito, é justamente quebrar, separar o metal positivo, o cátion, do ânion negativo, ou melhor, do ânion OH-. Claro que ânion é negativo. Então, os íons estavam, Na e OH-, já estavam associados no cristal. Tanto é que todo composto iônico é sólido, formando cristais. A água separa o que estava associado. Então, se está associado e eu separei, eu dissociei. Viu que legal? Enquanto ionização, não. Eu não tenho íons. Eu tenho uma molécula. E a partir da adição de água, eu obtenho íons. Então, eu produzo íons. Se você produz íons que não existiam, o nome é ionização. Se você separa os íons, o nome é dissociação. Em outras palavras, ionização vai ocorrer com ácidos só. Dissociação vai ocorrer com sais e bases. Isso tem que ficar muito claro. E aí a gente continua. Toda substância, base, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa, olha a aguinha aí, sofre dissociação, liberando como íon negativo exclusivamente OH-. Então é esse cara que na reação caracteriza o meio básico. Então, se ele está aqui, é porque isso aqui é uma base. E aí, de novo, segundo Arrhenius, base ou ácido só existem, olha aqui, em solução aquosa, em meio aquoso. Se você botar NaOH sólido, segundo Arrhenius, não é nada. Se você botar HClO4 líquido ou sólido, segundo Arrhenius, não é nada. Tem que estar em meio aquoso para ser ácido e base, segundo Arrhenius. Ou seja, só na presença de água que o ácido se ioniza produzindo H+, que vai dar o caráter ácido à solução.
E a base se dissocia, produzindo em OH-, que vai dar o caráter básico dessa solução. Viu que legal, gente boa? Muito show, né? Daqui a pouco a gente continua. Grande abraço. Valeu!